Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Na semana passada eu falei sobre um assunto aqui e eu notei que algumas pessoas começaram a questionar. Eu falei, qual é o plano de Deus para a minha vida? E eu percebi que algumas pessoas precisam conhecer melhor sobre esse assunto. E ao longo da semana isso ficou rodando dentro de mim. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Nesta noite, então, qual é o plano de Deus para a minha vida? Porque constantemente nós ouvimos pessoas, quando nós passamos por alguma dificuldade, o que elas dizem? Deus tem um grande plano para você. Ou não é isso? Se você perguntar qual é, a pessoa não sabe. E se você perguntar para ela qual é o plano de Deus, grande plano de Deus para a tua vida, ela também não sabe. Porque ninguém sabe. Você não sabe qual é o plano de Deus para a tua vida. De maneira geral, não. Você sabe de maneira específica. E isso é um terror na cabeça de muitas pessoas. Deus, Ele não vai punir você pelo fato de você estudar uma matéria sem ter orado e pedido a Ele, Senhor, eu devo ser tal profissional. Vamos supor que você queira ser um médico, mas eu não orei a Deus, eu tenho paixão pela medicina. Deus não vai punir ninguém por ter escolhido a área da medicina, ou da contabilidade, pedagogia, direito, física, ciência. Então, Deus não vai punir nada. Eu comecei a namorar com aquela moça, com aquele rapaz. Deus não vai punir você porque você começou a namorar. A cabeça de algumas pessoas é assim, não, você tem que orar uma semana para saber se tem que começar o namoro. Olha, você pode orar um mês. Se você gosta da moça e a moça gosta de você, a oração não vai mudar nada. Você já está tudo decidido. Então, se você resolve ter 15 filhos, Deus também não vai te punir por isso. Não é verdade? Antigamente as mulheres, eu conhecia uma senhora, dona Bela Armina, ela teve 25. Mas também as mulheres naquela época, lá na fazenda, andavam muito, lavavam roupa no rio, ficava agachada, e se agachava para muita coisa também.
Então, pegar criança, bacia, abóbora, vocês são maldosos também, viu? Então veja lá, essa história que Deus vai punir, não sei o que, não vai nada. Hoje eu vou para a praia. Qual é o problema? Né? Você pode ir, não tem problema nenhum, Deus não vai matar você porque você vai para a praia. O problema não está aí. O problema está em como você se comporta dentro das suas decisões. Porque o que eu estou falando agora praticamente é uma continuação daquilo que eu falei algumas semanas atrás, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Correto? Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre este tema. Um espinho na carne é a vontade de Deus? Porque o que eu ouço sempre é que o cristão não sofre. E se ele sofre, não deveria. Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Um cristão não pode ser pobre. E se ele é, não deveria. Um cristão tem que ser próspero, financeiramente falando. E se ele não é, não tem fé. Ele não obedece a Deus. Um cristão não adoece, pois se ele adoeceu, é porque ele não tem fé. Então vamos lá. O texto que eu escolhi está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Desculpe, irmãos, mas hoje meu nariz está daquele jeito, hein? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Muitos de vocês já receberam minhas notas, estão nos seus smartphones, tablets e até impressos. E pega a caneta, pega o seu caderno de notas ou na própria folha que vocês imprimiram, e aquilo que você julgar que Deus te ensina, que você precisa prestar atenção, marque, escreva, você só irá ganhar com isso. E a sugestão que eu dou é, quando você chegar em casa, antes de dormir, dá uma lida em todo esse material que você tem, ou parte dele, e vá para a cama. Não leia e vá assistir televisão. Depois de tudo, se você puder, leia e deita. Isso vai para o teu vórtex. E então isso fica lá gravado por muito mais tempo. Então vamos ver. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Repare essa conjunção adversativa no verso 7, mas. Ela aparece aí dividindo o quê? Ideias, momentos, tá? Diferentes. O apóstolo Paulo, vocês se lembram? Acho que vocês se lembram. Ele foi um homem escolhido por Deus, e Deus o levou ao terceiro céu, porque os antigos acreditavam que o céu era dividido assim. O primeiro é onde voam os pássaros, tá? Tem a copa das árvores, o topo das montanhas. O segundo céu era onde estavam as estrelas, o sol, a lua e o universo. E o terceiro céu é o lugar invisível, é onde está a habitação de Deus. Por isso que eles falam o terceiro céu.
Correto? Era a ideia que eles tinham. Hoje em dia nós usamos termos como dimensões, né? Para eles esses termos seriam inconcebíveis. Mas o apóstolo Paulo, ele não andou juntamente com os 12, que ficaram 3 anos juntos a Jesus. Ele foi escolhido depois, não é? Ele foi um homem que foi escolhido por Deus, e Deus disse a ele: Saulo, o nome dele era Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele disse: você vai ver o quão é duro sofrer pelo meu nome. Então, Paulo, ele esperava que na sua vida viriam o quê? Sofrimentos. Mas só que ele jamais poderia adivinhar, ter a percepção do tamanho, do peso desses sofrimentos. Correto? Tá? Ele era um homem de um caráter extraordinário, elevado. Ele era um homem muito determinado. Ele sofreu muitos açoites, apedrejamentos, e ele nunca desistiu. Ele era um homem voltado para as coisas de Deus. Mas, veja, todo apóstolo verdadeiro, para ser realmente apóstolo, precisa ver Jesus cara a cara. Quem não viu Jesus apóstolo, quem não viu Jesus cara a cara, não pode ser apóstolo. Ele se intitula apóstolo. Então, essas pessoas que estão aí dizendo que são apóstolos, eles não são nada, porque eles nunca viram Jesus cara a cara. Eles não estão colocando um fundamento do Evangelho, eles estão colocando sobre o fundamento que já existe, que é dos apóstolos. É isso que a Bíblia diz, que nós construímos sobre um fundamento dos apóstolos, coisas já existentes. Então eles não são apóstolos, eles se intitulam, porque se cansaram do título de pastor. Eu penso assim, que apóstolo, pastor, essas coisas, não são títulos. Isso só uma pessoa doente pode ficar exigindo que a pessoa o trate dessa maneira. Na verdade, eu sou teu irmão em Cristo. As crianças vêm aqui, brincam comigo e falam: Walter, está tudo bem. Aí algumas mães falam assim: meu filho, ele é pastor. Calma, não fica preocupado não, deixa ele me chamar de Walter. Eu vou me sentir até melhor. Eu não gosto que me chame de pastor, porque isso não é título. Eu não estudei para alcançar um título de pastor. Correto? Eu tenho o título lá de reverendo, tem diploma lá escrito reverendo. Quer dizer, vocês não vão me reverenciar nunca. Então eu não gosto dessas coisas. Isso é uma função, não é um título. Agora, você que estudou numa universidade, então um curso reconhecido pelo país, pela sociedade, e se doutorou, então você tem todo o direito de ser chamado de doutor. Mas não eu sou um irmão, eu sou uma voz que apareceu e aos poucos vai acabando. Uma lâmpadazinha que vai diminuindo o seu brilho, só isso. E eu espero que ao longo da vida, os dias que me restam, que eu permaneça fiel na expressão da verdade e do Evangelho de Deus. Então, eu não me iludo com essas coisas de título, isso aí é tudo bobagem que existe dentro da igreja, tá? Então, nós somos irmãos. Eu gosto que me chamem de irmão. Irmão Walter, olha que alegria que vocês me dão, porque aí eu me sinto da família. Mas quando vocês me chamam de pastor, parece que estou querendo ser chefe. Eu não sou chefe de tribo, né? Nós somos todos irmãos, nós somos a família de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele viu Jesus, por quê? Porque Jesus queria que ele fosse apóstolo. Então,
o próprio Jesus é que pregou o evangelho para ele, da mesma maneira que Jesus pregou e ensinou o evangelho para os outros discípulos. Então, Paulo não aprendeu o evangelho por meio de outro homem. Ele recebeu alguns conselhos, como Ananias, Barnabé, mas quem revelou a ele os planos, os mistérios de Deus, foi o próprio Jesus no deserto, quando ele foi elevado ao terceiro céu, tá? E lá ele recebeu o evangelho cara a cara, face a face, da boca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso ele era um apóstolo. Deu para entender? Agora, se eu recebo o evangelho do João, eu não sou apóstolo coisa nenhuma, eu sou um discípulo de Cristo, uma pessoa chamada para pregar, correto? E jogar o quê? A verdade, fazer com que o fundamento dos apóstolos se transforme cada vez mais firmes. Mais firme, tá ok? Deu para entender ou não? Por isso que Paulo diz, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que viu aonde? No terceiro céu. Você já imaginou? Ô Paulo, um dia você vai estar na eternidade. Ele falou, não, eu já fui lá. Você imagina alguém falar para ele, Paulo, você está feliz que um dia você vai para o céu? Estou, eu conheço aquele lugar maravilhoso. Já pensou que coisa? Então, as coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Vamos analisar, eu não vou analisar profundamente esse texto, mas eu vou chamar a sua atenção para 2 coisas importantes, o momento dele e a postura desse homem, dentro dessa circunstância. Nós estamos aqui lendo um texto que foi escrito provavelmente entre os anos 55 e 56, final do ano 55 e início de 56 depois de Cristo, porque Paulo recebe informações por meio de Timóteo, que dentro da igreja existem pessoas pregando um outro evangelho, dizendo que Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, ele é um impostor, e a igreja estava passando rapidamente para o lado daqueles bandidos, ladrões, que Jesus chamou de ladrões, pregando um evangelho mentiroso, e Paulo fica boquiaberto, admirado que ninguém naquela igreja defendeu os seus ensinamentos e a sua vida e ministério apostólico. Em vez de questionar os ladrões, os mentirosos, a igreja começou a se derreter a eles, começou a se oferecer a eles. Isso é muito comum acontecer. Agora, Paulo, então, escreve uma carta para os Coríntios, que é a segunda carta aos Coríntios, onde ele defende o seu ministério, ele dá provas de que ele é um homem de Deus. Ele fala das coisas que passou, das coisas que ele recebeu de Deus, e aqui ele conta uma experiência da sua vida, o quanto ele era humilde. Por quê? Porque aqueles orgulhosos que estavam lá dentro da igreja, eles eram egoístas e estavam usando o ministério para ganhar dinheiro.
enganando as pessoas para ganhar dinheiro. E eles pregavam com um orgulho sem tamanho. Então Paulo arrebenta com eles, mostrando o trabalho de Deus na vida dele. Mesmo sendo um apóstolo, Deus está trabalhando no seu caráter. Então, olhando para esse texto, eu fico preocupado com a ideia que existe no meio cristão. Gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer. Muitos cristãos, eles acham que quando a situação ou situações não se harmonizam ao seu bem-estar, significa que aquela situação não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para eles é que tudo esteja bem, tudo esteja caminhando às mil maravilhas, e se existe algum entrave, se existe alguma dificuldade, então precisamos gritar, precisamos correr atrás de algum herói para que ele se levante e resolva aquela situação. Desculpem-me, mas isso é um pensamento infantil. Isso não é uma coisa que está escrito na Bíblia. Veja bem, você nunca sabe em que situação estará. Deus não diz para você. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Isso não é coisa que você conhece. Deus não permite que você conheça o seu futuro. Por isso que quando pessoas vão atrás de certas pessoas que se dizem profetas e profetizas hoje em dia, eles praticam o dom de adivinhação, tá? Eles vão lá, irmã, ora por mim, a irmã vê alguma coisa, é certo eu buscar isso? E a irmã, eu estou vendo lá na frente. Isso, Deus diz que manda você tirar essas pessoas do meio de vocês, porque elas atrapalham o trabalho de Deus na vida do seu povo. Se uma pessoa começa a chegar para você e diz assim, olha, lá na frente eu estou vendo você assim, 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 tá. Você deveria perguntar para a pessoa, muito bem, Deus mostrou para você que eu vou estar lá, então eu vou aguardar você me ensinar como eu devo agir daqui até lá e como eu devo agir lá, porque Deus, Ele não, se Ele tiver que mostrar para você alguma coisa futura, Ele vai mostrar para você também como você tem que agir. Se Ele mostra para você algo que você desconhece, Ele vai exigir de você algo que você conhece, ou deveria conhecer. Por quê? Em parte conhecemos e em parte não conhecemos. O que é que nós conhecemos? Ou deveríamos conhecer? É o que está aqui, na Bíblia. O hinduísmo tem seus livros, o budismo tem seus livros, o judaísmo tem a Torá, o islamismo tem o Alcorão. O cristianismo adota a Bíblia, tanto judaica como cristã, o Velho e o Novo Testamento. O budista lê e estuda, o hinduísta lê e estuda, o judeu lê e estuda, o islâmico lê e estuda, os cristãos largam a Bíblia. E eles dizem, nós vamos para o céu. Não vai. Porque se você não esconder a palavra de Deus no seu coração, se você não a tiver dentro de si, dificilmente você entenderá os planos do Senhor. E você só fará bobagem. Você será como uma criança jogada ao vento mais forte. Você se rende a argumentações tolas, infantis, que lhe dão esperanças falsas. E nós temos que ser severos conosco mesmo, porque precisamos buscar a verdade. É interessante que algumas pessoas chegam aqui e você vai explicar a verdade para elas e diz assim, mas isso é chato. Aí ela vai lá diante de um monge budista que fala um monte de filosofia que ninguém entende, tá? Que é muito difícil de entender. E ela fala assim, puxa, adorei esse lugar, que bacana. Não entendeu nada. Mas as palavras
né, penteadas, elaboradas, douradas, né? Então, aquelas analogias que são feitas, aquelas metáforas, pronto, a pessoa diz que maravilha. Agora, quando você confronta a pessoa com a verdade e mostra quem ela é, o que ela precisa ser, ela foge. A verdade, ela fere a gente. Mas não tem outra maneira de seguir a Deus a não ser pela verdade. Se você está desprezando este livro, se você não o lê, se você não procura entrar num plano de leitura deste livro, lamento, você está desagradando a Deus. E com certeza a sua vida está desaprovada. Deus não o aprova. Por isso que você não oferta, você não dizima, você não confia, você não serve, você não ama, uma série de coisas, porque você não conhece as histórias da Bíblia e deixou de conhecer o caráter de Deus. O apelo que o Espírito Santo faz para todos nós nesta noite é: voltem-se para a palavra de Deus, porque Ele inspirou esse livro e nos deu. É um livro que contém histórias. Eu sei de pessoas que começam um tempo, elas começam, seja na área de contribuição, seja na área de doação de si mesmo, então elas fazem, depois não dão. Você acha que você pode ficar brincando com Deus e você vai para o céu? Você não vai. Você não vai, porque você é desobediente. É desobediente. Então, dentro da Bíblia, nós temos as coisas que nós precisamos fazer e ser. Agora, onde é que nós vamos praticar o que nós aprendemos segundo os princípios que estão aqui? Onde você vai praticar o amor? Onde você vai praticar o perdão? Onde você vai praticar a paciência, a alegria, a fé? Onde você vai praticar a paz, os termos de Deus? Nas situações que Deus permitir que você enfrente. Então, Deus nunca vai mostrar a você, raramente Ele faz isso, mas geralmente Ele não mostra nem a mim e nem a você o que você terá que passar. Ele não mostra para você onde você estará daqui a 5 minutos. Talvez daqui a 5 minutos você estará num hospital. Ou então num acidente. Ou então num velório. Ou então num restaurante. Ou então comendo pizza, dormindo tranquilamente. Mas pode ser que amanhã você perca o seu emprego. Pode ser que amanhã, aquilo que você sempre sonhou, chega alguém e simplesmente toma o teu lugar, toma aquilo de você, sem muita explicação. E aí você fica revoltado. Garanto que muitos aqui já passaram por isso. E não entenderam aquilo. E é isso que eu preciso estudar com vocês. Eu preciso mostrar para vocês que isso pode ocorrer e que você tem que saber entender como isso funciona. Deus então espera que você pratique o que está aqui. Mas onde e quando? Dentro das situações que Ele prepara para você. No entanto, Ele não vai dizer se você vai estar no topo ou não vale. Bom, vamos lá. Essa questão de Deus conduzir sua vida a situações que você não conhece tem a ver com a soberania dele. Deus é Senhor, não é mesmo? Vocês estão comigo ou não? Eu estou falando aqui com cristãos, é isso? Com pessoas que querem ser cristãs, não é isso? Aí vai chegar um pastor diante de você e diz assim: irmão, você está passando por esse vale, em nome de Jesus, vale, sai! Gente, eu estou com meu carro na Bandeirantes. E aí, meu carro fura um pneu na Bandeirantes. Alguém chega lá: Bandeirantes, sai! É o fim da picada. Então, como é que você pode expulsar uma situação da vida da pessoa sem saber se Deus está trabalhando no caráter dela?
Às vezes Deus permite que você passe por uma situação para a prática da paciência. Aí chega alguém e diz assim, em nome de Jesus, sai demônio! Aí você começa a acreditar que você não tem que estar passando por aquilo lá. E aí você faz de tudo para sair. Então, em vez de Deus abrir uma porta, você, ou fechar, você abre ou você fecha. Você começa a escrever então uma outra história, em paralelo à que Deus escreveu para você. E aí você começa a escrever o seu rumo, o seu destino, e garanto que você não se dará bem. Então vamos lá. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então a grande questão é, um espinho na carne, você já um dia já pegou um espinho, ficou assim tentando arrancar com a unha? É a pior coisa que você faz, não é isso? Não tem jeito, tem que ser a famosa agulha. Põe no álcool e enfia lá e começa a tirar o espinho. Porque se você tentar puxar, ele quebra lá dentro, já era. Não é isso mesmo? Então, um espinho na carne é a vontade de Deus? Para muitos não é, para outros pode ser. E aí? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é, a vontade de Deus é que eu haja, atue, proceda à semelhança de Cristo nas diferentes situações. Esta é a vontade de Deus. Agora, mas Walter, eu não conheço ninguém que seja capaz de agir igual a Jesus, nem eu. Por isso que Deus não diz que eu tenho que me esforçar para ser Jesus. Vamos entender. Na verdade, Deus vai usar muitas situações para nos moldar à imagem de Cristo. Tá? Por quê? Porque nós somos uma recriação divina. Nós nascemos de novo. Vamos ver o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E aí eu vou colocando alguns comentários dentro do versículo que se aproximam do pensamento original, para que vocês possam entender a ideia, correto? Aquilo que o Espírito de Deus está querendo ensinar. Vocês estão comigo aí, não? Ou está cansado? Está cansativo? Até meia-noite tem tempo. Então vamos lá. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. O que é isso? Ela é uma nova criação divina. Isto é, isso não existia no mundo. Unir-se com Cristo era um negócio impensado, era uma coisa, era um mistério. Como é me unir com Cristo? Era muito fácil, quem acreditar. Tanto é um mistério que até hoje as pessoas falam assim, mas eu acredito em Deus, mas unir-se a Ele, como me unir a Deus? Imagine um ser tão alto e eu tão pequeno, me unir a Ele. Vocês nunca ouviram isso? Sim ou não? Deus está tão distante e eu longe dele, mas se eu acreditar nele está tudo bem, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que você tem que se unir a Ele. Muito bem. Acabou-se então o que era velho. O que é o velho? É o que tem sido, ou que estava sendo, né, até um determinado momento. Então Deus diz, chega. O que era velho? A religião, o espírito da religiosidade. Tá? Por exemplo, tem pessoas que estão aqui há anos na igreja, mas eles não estão unidos com Cristo. Eles estão unidos a uma filosofia a qual eles chamam de cristianismo. Eles não se associam à ideia, ao pensamento, ao caminho cristão que Deus estabeleceu.
Você não consegue ser cristão sem estar unido com Cristo. Mas você pensa que é cristão por aceitar uma ideia, uma filosofia que você colocou dentro da tua cabeça, porque você criou suas crenças e você acha que vindo aqui uma vez por ano, 2 vezes na semana ou no mês, está tudo certo. Então você diz assim, poxa, ele não gostava muito de igreja, mas começou a ler Bíblia, ou então ele lia a Bíblia, ele ia na igreja, mas não lia a Bíblia. Ele começou a frequentar a igreja, ele lia muito a Bíblia, estudava, entrou até no curso de Bíblia, mas ele não gostava de aparecer, ele não gostava de ajudar os outros, não. Ele não queria saber esse negócio de ministério. Então, cada um cria uma filosofia, e essas filosofias os afastam de Deus. São coisas demoníacas e carnais. Porque ou nós aprendemos o que é correto, ou então tudo vai ser um furo na água. Quando você começa a estudar física, ou matemática, você vê aquelas equações, então você tem que resolver. Você tem ali chave, colchete, você tem números elevados a uma determinada potência, tem chave, colchete, parênteses. E aí você tem que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, depois das chaves e depois dos colchetes, certo? Senão a equação não dará certo. Não é isso? Então no cristianismo também, se você começar a criar suas próprias ideias, o que você acha do cristianismo, com certeza cristão você não é. Então, aquele que está unido com Cristo, é aquele que vai a Cristo, que se estabelece nele, não rebate, não rejeita, aceita os seus termos, e diz assim, olha, o que eu fui, não quero ser mais. Fui um religioso, mas agora eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero viver debaixo dos termos de Deus em Cristo. Por quê? O verso diz aqui, e já chegou o que é novo. Esse versículo aqui é aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tu bate palma e não entende o que está escrito lá. Aí você pergunta o que é novo. Ele não sabe. Ali está, o que é o novo? É uma nova forma ou modelo de vida. E é essa pergunta que nós fazemos. O que é o novo? O que é o novo? Então a recriação de Deus é uma nova forma e um novo modelo de vida que Deus estabeleceu no mundo. Coisa que o homem não conhecia. E esse novo modelo de vida está baseado em uma vida unida com Cristo. Significa que a pessoa, para agradar a Deus, tem que estar unido com Cristo. E ele vai abandonar aquelas velhas práticas, regras religiosas, pensamentos místicos, ele vai abandonar todas essas tranqueirices e vai dizer, Senhor, eu quero viver de novo. Lembra quando Jesus se encontrou com Nicodemos, que ele dizia assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não entrar nesse novo modelo de Deus, esquece. E ele diz assim, mas Senhor, como é que eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas Nicodemos, como é que você vai com esse tamanhão voltar? Não é isso, você é mestre em Israel e não entendeu que Deus estava preparando, está escrito lá no livro de Ezequiel, que Deus estava preparando uma nova criação. Que Deus iria ser buscado por um povo de outras línguas. Então, Nicodemos, como é que você não entende o negócio de Deus? Você diz que é mestre e não entende. Você vê. Uma pessoa pode estar no reino de Deus, numa igreja, por muitos anos, não vai entender nada.
Então, essa nova criação, esse novo estilo de vida, não é uma nova religião, mas é o quê? É um grupo de pessoas, ou um número de pessoas, uma quantidade de pessoas, uma comunidade, lógico, composta por pessoas que desejam expressar o quê? Uma nova vida, a vida nova que Deus colocou dentro dele. E que vida é essa? Jesus. Então Deus requer que em qualquer circunstância ou situação que estivermos, que nós expressemos a vida do Filho de Deus. Seus pensamentos, suas palavras, suas ações e o seu caráter. Isso requer de nós o quê? Que nós tiremos o foco das situações e olhemos para nós se estamos agindo segundo Deus ou não. Mas o que os pregadores fazem? Olha para a situação que você está vivendo. Isso é a vontade de Deus? Se alguém perguntar para mim se era a vontade de Deus que minha neta estivesse na UTI, talvez no desespero eu dissesse que não. Mas quando eu baixo a bola e a poeira, como é que eu posso dizer que não foi a vontade de Deus? Quando você passa por uma situação difícil, de calamidade trágica na sua vida, angustiante, como é que você pode dizer que não é a vontade de Deus? Não, mas Walter, Deus não tem nada a ver, as coisas não se harmonizam, as coisas não se encaixam. Pronto, começou de novo a conversa da doidice. Quer dizer então que Deus só está na situação que se encaixa. Na que desencaixa ele não está. Deus nos chama para praticarmos o fruto do Espírito, que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23, e pode ir até o 25 também, que não dá nada de errado. O fruto do Espírito é amor, é paz, alegria, é fé, mansidão, domínio próprio, aquelas coisas todas. E o que é o fruto do Espírito? É Jesus. Quando nós praticamos aquelas coisas em diferentes situações, significa que nós morremos para nós mesmos, para que a vida de Cristo seja liberada através de nós. Esse é o cristianismo. Fora disso não existe cristianismo, é invenção. Se você não quer perdoar seu inimigo, você não é cristão. Você é uma invenção própria. Você é um cristão meirim, sei lá onde, feito aonde. Se você não está disposto a amar a Deus e servir o teu próximo, se você não quer fortalecê-lo, você não é um cristão verdadeiro, autêntico. Você é uma invenção de si mesmo. Você inventou um cristianismo. E aí então você vai sempre ficar recorrendo aos profetas. Você está vendo alguma coisa? Estou vendo sim, Deus te dando um pé nos fundilhos se você não cria vergonha na cara. Se você não se ajustar, você vai perder a sua fé logo, logo. E você vai adotar esses falsos pregadores, esses falsos teóricos, como suas muletas. Porque tudo que você quer é ouvir mentira. Tudo que você quer é ter falsas esperanças. Lembra o rei de Israel que buscava profetas mentirosos? Hein? Acabe era um exemplo deles. Ele ouvia profetas mentirosos, enquanto Elias falava a verdade. Deus queria que o povo se arrependesse, mas os profetas mentirosos diziam, não, está tudo certo, você é um homem de Deus. Que homem de Deus é esse que se associa com o mal?
Então nós sabemos que estamos dentro da vontade de Deus, não é pelas circunstâncias que estamos, mas pelo que nós somos dentro delas, pela maneira como nós agimos dentro delas. Você assim, agora eu arrumei o emprego, mas não era isso que eu queria. Tá. Nem sempre a situação que nós estamos é a que nós mais gostamos. Agora, o que Deus espera de você é, como é que você vai se comportar aí? Como um bandido? Como um cafajeste? Como um canalha? Como um sem vergonha? Ou você vai se portar com dignidade? Como um filho de Deus? Você vai ajudar pessoas a conhecer um outro caminho. É isso que Deus espera de nós. Isso é o cristianismo. Deus coloca você numa situação, numa rua, por exemplo. Meu Deus, eu pensei que essa rua fosse maravilhosa, mas olha onde eu estou aqui, onde o diabo faz a festa. O importante não é a situação, o importante é como você vai agir dentro daquela situação. Meu Deus, o meu marido, ou a minha esposa, ou meu pai, ou meu filho, quem aguenta esse bicho agora? O que aconteceu? O que aconteceu? Não importa, o importante é como você vai agir naquela situação. Aquela situação apareceu na sua vida e você diz assim, foi o diabo. É a primeira coisa que você fala. Mas vamos lá, não vamos nos apavorar. Deixa eu usar um exemplo de um salmo que vocês toda hora citam e muitos cristãos também não entendem nada do que está lá. Mas eu vou colocar alguns comentários entre as palavras do verso, não, lógico, nunca tentando adulterar a Bíblia, mas pensando, né, em dar a vocês um conhecimento mais elevado para glorificar a Deus. É o Salmo 23, o verso 4. Davi diz assim, vamos começar, né? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. O que é isso, esse vale escuro? Uma situação imposta por Deus a ele, não é isso? Não previamente conhecida por Davi, e em nada agradável a ele. Então vamos lá, Davi está numa situação em que Deus impôs a ele, que nunca disse a ele, você vai andar agora por um vale, tá bom? Não falou nada. Deus alertou você quando você ia começar com algumas encrencas com a esposa ou com o esposo. Deus alertou você que você teria uma encrenca com o seu patrão ou com a sua patroa. Deus alertou você que a sua situação bacana de repente ia mudar, que você ia perder o emprego. Deus alertou você, olha, você vai perder o emprego amanhã. Deus está dizendo para você agora, olha, agora você vai para casa, come, porque amanhã vai cair um avião na tua casa, quando vocês não estiverem lá, e vocês vão perder tudo. Deus está dizendo para você, olha, amanhã você vai ficar doente. E de repente, aproveita agora ao máximo. Deus não fala essas coisas. Mas Deus diz, aprenda. Porque eu vou exigir de você que você pratique o que está aprendendo na situação que eu vou preparar para você amanhã. E você fique esperando. Pode ser então que a situação que vem amanhã é um vale que se parece com a morte, de escuro que ele é. É uma situação imposta por Deus, que você não previamente conhecia, e a situação é totalmente desagradável. Você planejou algumas coisas, de repente tudo saiu o tiro saiu pela culatra. Vamos continuar?
Não terei medo de nada, disse Davi. O que ele está dizendo? Davi, ele não reverenciará, ele não respeitará ou não se aterrorizará com a circunstância, mas respeitará a Deus. Então ele diz: Deus, eu não podia esperar que isso acontecesse na minha vida, mas pode ficar sabendo uma coisa, que essa situação não vai me absorver, porque eu quero olhar para ti. Eu quero respeitar o Senhor, eu quero saber como eu devo agir dentro dela. Está percebendo isso? Por acaso Davi tinha uma na mão assim, quando ele escreveu o Salmo 23, olha Davi, você vai passar por um vale escuro, tá? Nós conhecemos a regra. Mas eu pergunto, qual é o seu vale escuro? Quantos vales escuros você ainda há de passar até o fim da vida? Você não sabe. E você vem me falar que sabe qual é a vontade de Deus. Tudo que o povo quer sobre vontade de Deus é saber o que vai acontecer amanhã. Mas o que você precisa ser, você não quer. E tudo que Deus diz que você tem que ser, está aqui. Deus diz, não fica olhando para amanhã, olhe para hoje, quem você tem que ser. Aprenda quem você tem que ser, mas não adianta. Olha, tentar convencer comunista, socialista, petista, pessoalista, que eles precisam mudar de opinião, que essas coisas não funcionam, e tentar mudar a cabeça de crente, é difícil. É quase que uma luta em glória, mas é algo que nós não podemos desistir. Então Davi continua, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Então ele declara, Senhor, eu não sabia que eu ia passar por isso, mas eu vou respeitar o Senhor, sabe por quê? Porque eu sei que tu estás comigo nesta situação. Ora, se você está num vale escuro e Deus está com você, você diz que não é a vontade dele. Não é coisa de louco. Aí vem o pastor, agora, eu ordeno que o vale saia. Deus diz, eu estou lá no vale, você pode me deixar lá? Porque o cara é maior que Deus, né? Para fazer esse tipo de oração, ele está falando, sai o vale. E eu que criei o vale para ele, saio também? Eu acho que eu tenho que me aconselhar com você. Vocês estão entendendo? Ou não? Ou está difícil demais? Ou sua mente ficou tão... Se você tiver 2 neurônios, 3 pelo menos, 3,5, um cortadinho, 3 e 1/4, você vai entender o que eu estou dizendo. Agora, se não tiver, não adianta. Então, veja bem, se não tiver neurônio, peça para Deus te matar e enterra. Aí, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges. Isso significa o quê? Que Deus reconhece a autoridade, ou Davi reconhece a autoridade divina sobre a vida. Senhor, eu estou aqui por causa da tua soberania, por causa da tua vontade. Então eu sei que o Senhor me protege. Nada me acontece por acaso, não. E me diriges. Repare a força, e me diriges. O que significa isso? Davi reconhece o controle ou a soberania divina sobre a sua vida e segue o caminho com coragem. Eu não sei para onde o Senhor vai me dirigir, mas é certo que o Senhor me dirige. É isso que ele está dizendo. Eu não sei aonde esse caminho vai dar, mas eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa, porque não é possível o Senhor me colocar nessa situação e não está fazendo nada. Se Deus colocou você dentro de uma situação que você diz é insuportável, a pior coisa que você pode querer fazer é imediatamente tentar sair de lá.
Eu estou cansado de ver crente chegando para mim e falando assim: eu não aceito. Então também não aceito você. Porque se você chega com essa ideia, eu não aceito, eu determino, então você é Deus de si mesmo. Você precisa parar com essa infantilidade. Eu não sei o que você está enfrentando agora. Não sei. Qual é o seu problema? Você está em pé de guerra com o marido, com a mulher? O que você tem que fazer? Parar com isso e começar a raciocinar. O que Deus espera de você nessa situação? Marlene e Gastão, vocês perderam o Candinho. Homem novo, forte, enorme. Quem diria? Agora vão entrar em desespero, vamos rolar no chão. Quem não conhece a Deus, naturalmente fará isso. Vai chegar diante do caixão, vai começar a olhar para ele. Volta! A Bíblia diz que quem morre não volta. Então, o que vocês têm que fazer? Poxa, você está diante de pessoas desesperadas, que perderam um amigo. Se vocês têm a palavra de Deus, vocês têm a obrigação de levar a graça de Deus a essas pessoas. Isso é cristianismo. Amar a Deus e ao próximo. O cristianismo é baseado nisso. Amar a Deus, vertical. E amar o próximo, horizontal. Mas o que esses pastores estão dizendo? Você não aceita esta situação. E eles fazem até assim. Não aceita! Faz um show. Por quê? Eles querem que você olhe para o seu egoísmo, o seu orgulho. Todo o tempo eles estão desafiando o seu orgulho, o seu egoísmo. Eu pergunto a você, antes de você expulsar todos os demônios dessa situação que você se encontra, você crê que a sua vida é dirigida pelo acaso, pelas probabilidades? Ou a sua vida é dirigida por Deus? Você tem plena certeza disso? Tem plena certeza disso? Que Deus está dirigindo a sua vida? Então, Deus não espera que você avalie o modo como Ele dirige a sua vida. Mas Ele espera que você se autoavalie pelo modo que você se comporta diante dele nas situações que ele prepara a você. Se você age como um infantil, como um insano, insano significa uma pessoa doente mental, sem sanidade mental. Se você age ilogicamente, se você age desesperada, compulsivamente, sem raciocinar, então você não está agradando a Ele. Porque o que Deus espera é que você tenha atitudes condizentes, harmoniosas, associadas aos pensamentos, palavras, ações e o caráter de Jesus. Gálatas 5, 22, 23. Às vezes nós perdemos o equilíbrio ou não perdemos. Você está indo feliz, a estrada, a família toda, criança atrás, cantando, e a mamãe filmando. Filha, canta, filhinho. Aí, para o trânsito. Para o trânsito, legal. Vamos todo mundo cantar? Deus é amor, nosso Pai nos ama tanto.
Uma hora depois, eu não andei 1 milímetro. O sol queimando, as crianças lá, sai de cima de mim! A mãe já não está filmando mais. A mãe agora está dizendo assim, filho, calma, calma. E o pai dizendo, controla essas crianças, mulher. Pelo amor de Deus, controla, não estou aguentando mais. Vai andar ou não vai? Aí já olha o celular, acabou a bateria. Eu não enchi o tanque na hora de pegar a estrada, não tinha problema algum. Mas agora, olha aí, o tanque baixou, vou ter que desligar o carro. Está virando uma desgraceira aquilo lá. Então eu já estou começando a brigar com a mulher. Você não cuida da mulher? Não estou aguentando, mas nossa, que mau hálito que você está também. É lógico, eu estou sem comer. Eu saí de casa, eu ia tomar café na estrada, mas não chego nunca no posto. E as crianças, o menino fala, mamãe, eu quero fazer xixi. A menininha fala, estou apertada, mamãe. Ela diz, meu Deus do céu, o que eu faço? Tira do carro. Tem um cachorro no carro. E o cachorro está assim. E o cachorro ainda vem querer lamber a cara do motorista. E não aguenta mais. A lambida do cachorro já está azeda e grossa, porque não tem água. Então aquilo é uma cola arábica. Então você vê, a situação está ficando periclitante. 2 horas, andamos 10 metros. As coisas não estão bem. Perdi o controle. Pronto. Gritaria, briga, por que esse dia, não sei o quê, onde estava Deus? Pronto, acabou. Faltou o domínio próprio. Aí você diz assim, chega no destino. Irmãos, passamos por uma situação, o diabo armou, mas nós vencemos. Estou cansado de ver esse tipo de testemunho. Você saiu da situação porque Deus, se não tirasse, você ia morrer lá dentro, só pelo desespero que você criou a si próprio. Você iria se enlouquecer, você iria se envenenar bebendo a água da sua própria amargura. Agora você sai e diz assim, não, Deus me deu a vitória. Deus olha para você e diz assim, você é um abacaxi. Uma mala sem alça. É isso que você é. Porque dentro da situação, você sequer agiu como um filho meu. Agora você vem dar uma de idiota, de mentiroso, de hipócrita, em cima das pessoas, pensando que eles vão acreditar na sua tolice. A mulher olha para você, coitada, ela foi tão xingada, a mamãe. Ela olha para o marido e não abre a boca, porque se ela abrir, ele é um monstro, ele vai esganar ela na volta. É capaz dele amarrar ela junto com as latas do casamento. Então, você vê, é assim que as pessoas agem. Vou dar o meu testemunho de vitória. Vitória onde? Eu queria saber onde que vai mudar o seu caráter. Você vai se comprometer mais com Deus ou não? Diante da situação que você passou, você não aprendeu nada. Você continua a mesma draga. Você olha um rio coreano, que maravilhoso. Você olha o rio Pinheiros e você vê o que você pode se tornar. O que você carrega no fluxo da sua vida? Você está enfrentando agora um problema difícil na sua vida, mas a maneira como você está agindo está completamente errada.
Mas, Walter, como é que eu sei então, quando é o demônio, eu tenho que expulsar o demônio? Você primeiro tem que agir de acordo com Deus. Não é primeiramente chegando lá e falando assim, amarra o diabo. Primeiro que o diabo não se amarra, porque o próprio Deus dá autoridade a ele de agir. Até Deus usa as ações do diabo para levar os seus filhos a uma direção outra. Nós vamos ver isso. Eu vou continuar falando um pouquinho sobre essas coisas, se vocês quiserem. Deus está constantemente nos moldando, por meio de situações que Ele cria. E nesta noite você entrou aqui, para sua infelicidade ou felicidade, não sei. Mas você entrou aqui e de repente esse cara começou a falar com vocês sobre isso. E você diz assim, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu queria encher meu coração de esperança. Eu te dou a esperança. Ame a Deus, ame o próximo e Deus estará com você. Então, em segundo lugar, vamos para o nosso texto em si. Aceite o trabalho divino em aperfeiçoar o quê? O seu caráter. Agora eu vou colocar os versículos 7 e 8 com alguns comentários. Mas, já expliquei o mas, se refere ao quê? Que ele precisava aprender alguma coisa. Porque ele estava ficando orgulhoso, porque ele recebeu muitas revelações, né? Para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, quem está falando isso é Paulo. Eu recebi então o quê? Uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Então, interessante, Deus mostra para ele muitas coisas que não mostra a pessoas, ao ponto de Paulo falar assim, tem coisas que Deus me mostrou que Ele nunca vai me deixar falar, porque se eu começar a falar, vocês vão ficar doidos, com as coisas que eu vi na eternidade. Então você imagina o que está preparado para nós lá, coisas que eu não posso supor, eu não posso raciocinar, está além do meu intelecto, da minha lógica, do meu raciocínio, da minha imaginação, dos meus sonhos. Muito bem. Esse homem é chamado por Deus e agora Deus vê, ele está ficando orgulhoso. Ele não percebe. Mas Deus podia falar para ele, assim como falou na estrada de Damasco, lembra? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Deus não podia falar assim, Paulo, Paulo, você está ficando orgulhoso, vamos parar com isso. Não adianta. Conversa não adianta. O necessário é disciplina. Se não existir disciplina, você vê como é que a educação atual hoje diz que você não pode disciplinar, você não pode deixar a criança chateada, você não pode dizer não. O Filho de Deus aprende na Bíblia que ele tem que dizer não, sim. Deus diz não, você de todas as árvores comerá, mas daquela não. E se comer vai ter. Foi, comeu, e Deus não deixou de punir. Disciplina. Pais que não disciplinam seus filhos são péssimos pais. Porém, a disciplina nem sempre está no sentido de espancar, mas significa que está no sentido de retirar certas coisas que foram dadas a esta criança e que agora ela não merece. Então ela viverá em uma situação restrita. Se momentaneamente ou não, isso cabe à família. Mas esta criança agora tem que ser disciplinada, ela tem que perder as benesses.
Ela tem que perder aquilo que ela achava que lhe era de direito e que não é. Ela apenas foi favorecida. Aquilo não lhe pertence. Então vocês, pais, abram os olhos, como que a Bíblia diz. A educação ao filho deve ser feita com amor. Tá bom, você não quer seguir o caminho de Deus. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, eu não quero ser um mau pai, você está escolhendo o caminho das confusões, das baladas, dos amigos incertos. Então, vamos deixar bem claro aqui, eu vou com você. Não, mas eu quero sair com Orlando, com o Joãozinho, com o Sebastiãozinho. Eu vou com você. Eu estarei onde você estiver. Tal hora, em casa. Tem que colocar disciplina. Vai trabalhar. Vai estudar. Enfim, tem que ter disciplina. Já que você quer ser dono do seu nariz, então vamos colocar responsabilidade sobre os seus ombros, porque se eu não colocar responsabilidade, você vai se perder. Ou eu estou errado? Então, continuemos. Deus então vai disciplinar Paulo. E ele vai usar quem? O próprio diabo. Então olha lá, já nem sei mais onde eu estou. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar o quê? Bofetadas. Me judiar. Bofetadas. Você imaginou um tapa na cara de um homem? O que isso proporciona? Proporciona nele o orgulho ferido. Você lembra aquelas lutas? Amanhã chegava o Lorde com a luva e pá! Na cara do outro. Dizia assim, então amanhã nós duelaremos, porque ninguém bate na minha cara. Ou não é verdade? Correto? Você está num campo de futebol, você pode empurrar o cara, você bateu na cara, o pau canta. Ou não é verdade? Você que jogou na várzea, jogou em qualquer, sei lá, bateu na cara do outro, não tem jeito. Esquentou o ambiente. Não bate na cara de um homem, não é isso? Também não bata na cara de uma mulher, porque senão ela vai também te bater na cara. Aí, veja lá, Satanás está esbofeteando Paulo, querendo o quê? Uma reação da parte dele. E Deus está permitindo. Mas, Walter, Deus está permitindo? Sim. Sabe outro que Deus permite? Jó. Me explica o livro de Jó. Satanás vem da terra e diz assim, de onde você vem, ô Satanás? Estou vindo lá da terra. Está tudo certo lá? Está tudo. Então Deus chama ele, vem cá. Você viu o meu servo Jó? Satanás nem tinha falado nada. Quem tocou no assunto foi Deus. Ele provocou. Ele disse, ele é um servo bom mesmo. Você viu como ele é bom? Mas será que ele não te serve só porque o Senhor dá coisas para ele? Vamos fazer uma aposta? Repare o livro de Jó. Coitado de Jó, estava lá, nem sabia o que está acontecendo no céu. Onde Deus estava dizendo, ele é fiel. Você pode tirar tudo dele.
deixa ele doente, só não vai tirar a vida dele. Jó nem imaginava que ia passar por isso. Aí eu vi uns pregadores dizendo assim, Jó passou por isso porque ele tinha medo de passar por isso. Gente, pergunta aqui, você tem medo que seu filho fique doente? E por isso ele vai ficar? Você tem medo de perder emprego? E por isso você vai perder? Você tem medo de ficar doente? E por isso você tem que ficar doente? Você tem medo de atravessar a rua e por isso você fica que nem um poste na calçada? Com a síndrome do pânico? De atravessar uma rua? Você tem medo de bater o carro? E então você só senta nele e fica, com a boca, pronto, já guiei, sai. Aí você sai, vai pegar o ônibus. Então, você tem medo, você imita que está guiando o carro. Não é coisa de louco? É assim que muitos estão vivendo. Acreditando nessas bobagens. O nosso Deus é diferente do Deus pagão. Os deuses pagãos sempre eram contados, denominados como seres que davam coisas às pessoas. O Deus da fertilidade, o Deus não sei o quê. Só o Deus de Israel e dos cristãos é o Deus que lida com a espiritualidade e a moral do seu povo. Nenhuma outra religião faz isso. Eles dizem assim, vocês têm que ser boas pessoas, os filósofos religiosos de outras religiões. Mas Deus não diz assim, você tem que morrer para si mesmo. Por isso o cristianismo é odiado. Porque ele é realmente detentor da verdade. Continue. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas. E fazer o quê? Impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Essa situação humilhava tanto Paulo diante dos seus inimigos, que eles zombavam de Paulo, ao ponto dizendo, como é que vocês podem ter um apóstolo que vive dessa maneira? Aquela situação de Paulo, aí exemplo de Davi, que nós comentamos há pouco, também não foi previamente conhecida por ele. Paulo jamais imaginou que ele estaria passando por uma situação daquela. Tudo indica que era uma enfermidade que judiava dele, podia ser um problema nos olhos, mas ninguém sabe. Mas, no entanto, Deus estava permitindo aquilo tudo para trabalhar nos traços do seu caráter. Por que será que a Lohane foi para o hospital? Por que a Gabriela estava na UTI? Os pais têm que aprender. Os filhos têm que aprender. Todos nós temos que aprender alguma coisa. Senhor, o que eu tenho que aprender? O problema não adianta agora o que você tem que aprender. O problema é que você, para aprender, você tem que saber como é que você reagiu na situação. Se você agiu contrário aos pensamentos, às palavras, às ações e ao caráter de Jesus, lá está o que você precisa aprender. Se você agiu sem paciência, se você agiu desesperadamente, se você já começou a pensar em bobagem, se você já começou a pensar no futuro,
Isso que você precisa aprender, a não fazer isso. Porque Jesus disse, não se preocupe com o dia de amanhã, e você está se preocupando com o dia de amanhã. Se você está numa situação onde você chegou para o outro e falou assim, oh, eu te quebro a cara, eu odeio você. O que você tem que fazer? Aprender a perdoar. Não é depois da situação dizendo, Senhor, o que eu tenho que aprender? Você já sabe. Você agiu errado. Você ofendeu sua esposa, você ofendeu seu marido, você ofendeu seu pai, você ofendeu seu namorado, sei lá o quê. Você agiu, é isso que você tem que aprender. A não agir como você agiu, porque você é uma nova criatura. E aqueles que estão unidos com Cristo não agem dessa maneira. Há muitos cristãos que dizem o seguinte, se você obedecer a Deus e se apropriar de tudo o que tem direito em Cristo, você nunca ficará pobre, doente ou aflito. Já ouviram isso? Toma posse do que Deus te dá nesta noite. Hoje Deus te dá. Pega a chave. Cadê a chave? Chave para quê? Deus te dá uma viagem. É mistério. Cansei. Eu vim daí. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai imaginando, meu Deus do céu, quanta tolice, quanta loucura, quantas pessoas desencaminhadas por mentes doentes, doentias, que pregam loucuras do púlpito e depois sequer pedem perdão a Deus e não vão atrás daqueles que se perderam. E quando os alcançam, os condenam, porque eles não conseguem ensinar a si próprios, porque não aprendem nada. São orgulhosos demais, seus corações estão doentes. Paulo entendeu que Deus permitiu aquele espinho na carne para guardá-lo de pecar. E assim, chegamos ao terceiro ponto. Tanto a presença como a direção divina é tudo o que você precisa na adversidade. Vamos ver o verso 9, o que diz. Quando Deus respondeu a Paulo. E a resposta que Deus deu a Paulo, nós teríamos dificuldades de aceitá-la. Porque Paulo começa a perceber que tudo que ele está passando é a vontade de Deus. Aí alguém diz assim, Walter, então, como é que eu entendo que estou na vontade de Deus? Vou repetir 1 milhão de vezes ao longo dessas semanas. Você só sabe que está na vontade de Deus quando você está amando a Deus e o próximo. Do contrário, você não sabe nada. Você está fora. Você não sabe que está na vontade de Deus por causa da situação. Olha o que Deus me abençoou. Eu agora estou num emprego maravilhoso. Deus está comigo. Está nada, porque você continua o mesmo imprestável, o mesmo descompromissado de antes. Você continua o mesmo abacaxi podre. Você não ama ninguém, você não ama a Deus, você está longe dele. Não vem falar que Deus te deu, você conseguiu por méritos, e Deus permitiu. E Deus permitiu para que você entrasse nessa situação, ele esperava de você uma outra atitude. Pode ser que daqui a pouco você vai perder o que ele permitiu que você tenha, e nunca mais terá. Você vai cair na rua da amargura. Porque você não aprende. Será que você não aprende com os nossos irmãos lá no deserto do Sinai? Que Deus os disciplinou várias vezes, eles não aprenderam e eles perderam tudo e não entraram na terra prometida. Talvez você não entre no céu, porque o seu coração é duro, porque você não se arrepende de nada. Será que eu estou falando grego?
Será que eu estou falando em inglês? Ou uma linguagem estranha, a da terra, nossa, tupiniquim? Não é possível que vocês não entendam o meu discurso. Não é possível que vocês não entendam os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus que são apresentados nesse lugar. A resposta de Deus: mas ele me respondeu, a minha graça, isto é, o meu poder, minha glória, minha bondade. Faltou aí uma coisa aí. A minha disposição de deixar você viver, de estar e viver comigo. Porque você só está vivendo com Deus porque Ele quis. Não é porque você quis. Porque Ele foi chamar você. Jesus disse, só pode vir a mim quem o Pai chamar. Não é isso? Não adianta você ficar dando nó na Bíblia, não tenta inventar. Você só vai a Cristo se Deus quiser, se Ele não quiser, você não vai. Mas Deus quer. Pergunta para Saul. Samuel, por que você está orando por Saul? Eu já rejeitei, não quero mais saber dele. Pergunta para Judas, que foi lá se enforcou. A Bíblia diz que ele foi o homem escolhido por Deus para trair Jesus. Durma com uma ideia dessa. Para que Deus te escolheu? Para você ser um enganador dos irmãos? Um hipócrita? Talvez nós tenhamos em nosso meio pessoas aqui que continuarão encenando o cristianismo. Mentindo para os outros. Olha, Deus me deu uma bênção. Deu nada. Você não é uma bênção. Deus colocou você numa situação, mas que você não quer aprender nada. Você quer continuar na mesma bagunça de sempre. Mas talvez Deus colocou pessoas aqui verdadeiras, que estão lutando, que estão patinando, mas estão se agarrando e toca a bola para frente. O assunto é forte. Onde é que eu estou? É tudo que você precisa, essas coisas, o meu poder, a minha presença, a minha glória, estar do meu lado, ter prazer ao meu lado, é tudo que você precisa, Paulo. Mas Deus, eu queria a libertação do espinho. Não, o que você precisa é de mim e o espinho. Eu queria que o Senhor me libertasse desse marido. Não, o que você precisa é de mim e dele. Ai, Deus, até quando eu vou aguentar esse bicho? Você só vai aguentar o bicho na mesma proporção que você me suporta, que você me ama. Se você me amar, você é capaz de superar. Do contrário, você não é. Tudo que você precisa. Isso significa o quê? É o que deixará satisfeito, forte, adequado, útil. Útil a quem? À situação que você está. Às pessoas que estão lá. Olha para a tua casa. No que você é útil? Eu levo dinheiro. Tá, ótimo, coisa material. E moral? Eu sou exemplo para meus filhos. Exemplo do quê? Do quê? Mesquinhez, materialismo. Você é um exemplo de um homem verdadeiro, honesto. Ou seus filhos sempre veem você dentro de uma traquinagem. Eu estou na igreja. Você está na igreja?
Tá, mas os seus filhos veem vocês, sabem que você realmente está citando a palavra de Deus, você é um homem que realmente busca ler a Bíblia, você é um homem que quer amar a família, quer conduzir a família num caminho elevado, ou então você deixa qualquer um escolher o caminho que qualquer um quer. Nem me expressei direito. Você é um daqueles que deixa cada um escolher o seu próprio caminho. Ah, você gostou? Quer ir hoje? Não, deixa ele aí, vamos embora, vamos para a igreja. Chega lá. Você entendeu o que o Walter falou? Oh, estava bom, hoje estava bom. Não ouviu nada, não aprendeu nada, só dormiu. Aí você vai numa festa, fica acordado, não dorme. Você vai ouvir uma fofoca, não dorme. Mas para aprender a Bíblia você dorme. Para assistir uma novela, você entende, você é capaz de contar tudo que assistiu ontem na novela. Você viu até a fala, a vírgula, a exclamação, as aspas. Mas falar algo que Deus falou com você que exige transformação, você não é capaz. Porque não é o assunto do seu interesse. Porque o nosso cérebro tem essa tendência de rejeitar o que não nos interessa. Ah, eu aprendi, sabe o quê? Falar chinês. A primeira palavra que eu vi, xenxê. Obrigado. Eu aprendi a falar húngaro. Sabe, agora, Azurádianmeg. Deus te abençoe, né, velho? Deus te abençoe. Azurádianmeg. Olha, em húngaro. Muito obrigado. Que esse nome é Sepen, em húngaro. Mas tá bom. Se você não usa húngaro, agora você está morando na Inglaterra. Você vai falar húngaro para quê? Não interessa. Então o seu cérebro começa a dispensar. Porque o que interessa agora é o inglês. Thank you very much. How are you? Spring night of you, big night. Então agora o seu negócio é falar inglês. Né? É o que o seu cérebro quer. Quando você estiver numa situação de pior, na pior, aí o seu cérebro vai dizer, você precisa de Deus. Aí você vai correr na Bíblia. Ai, Senhor, eu estou com um problema. Ai, o problema me pegou. Ai, Pai, o problema me dá uma palavra. José e Jacó gerou José. Não é essa palavra. Não, a palavra agora. Caiu no dicionário. Está na chave bíblica. É assim que você vive para Deus? É essa vergonha que você comete? É essa vergonha que você é? É esse vexame que se tornou sua vida? Você não é útil. Você só está preocupado com o teu futuro, com a circunstância, e não em quem você é. Então Deus continua dizendo a Paulo, respondendo a sua oração. Pois o meu poder, isto é, a minha presença, a habilidade, a minha excelência, a minha grandeza, a minha glória, é mais forte, isto é que o torna capaz, útil, completo, confiável aos meus propósitos, quando você está fraco. Isto é, quando você está vivendo na sua fragilidade, na sua falta de capacidade natural, quando você não entende mais nada. Não queira entender, não queira ficar avaliando a situação. Olha para você e diz assim, estou arrasado. Eu sou terra arrasada, eu não sei como agir. Deixa eu buscar o que eu aprendi, o que eu deixei de lado. Paulo, ele aprendeu muitas coisas, mas se esqueceu de olhar o seu orgulho.
Ah, eu sou Paulo, chamado para cá, chamado para dar conselhos, chamado para falar. Epa, peraí. Você não é o dono da obra, Paulo. Você é o meu ajudante. Você não é quem você está pensando que é. Baixa a bola. Vamos terminar. Está valendo a pena, não está? Acredito que sim. Porque quando eu comecei a estudar isso daí, eu comecei a ficar com vergonha. Nem sei se eu continuo, porque eu vou me arrepender. Mas eu acho que eu vou. Eu vou ficar meio envergonhado com aquilo que eu vou passar. Porque todos nós falhamos nessas coisas. Mas é o que nós precisamos aprender. Quando você sofre, saiba que terá que optar por duas mensagens. A de Satanás, ou, é o ou, não é e, é ou, a de Deus. Tá ok? A mensagem satânica diz que não é justo o que você está sofrendo. Jesus, por que você tem que ter fome? Diga às pedras que se transformem em pães e se alimente delas. Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem. Jesus, não é justo que você venha a esse mundo para sofrer. Imagine, vamos lá ao pináculo. Pula do pináculo. Todo mundo vai ver você descendo, apoiado pelos teus anjos, né? Lembra quando eu estava no céu? Que alegria, eu ficava lá, chamando todo mundo para cantar para Deus. Aí eles vão te segurar, eu sei como é que funciona. Não tentarás ao Senhor teu Deus, isto é, eu não vou fazer nada para antecipar o que Ele tem predeterminado para mim. Então a mensagem de Deus é que você seja obediente, confiante e corajoso. E confie na sua graça. Já Satanás diz: desconfie de Deus. Está cheio de cristão aqui, mas por que eu vim na igreja, eu comprei uma Bíblia? Custou R$ 64,99. Eu dei minha oferta. E Deus permitiu que eu passasse por isso. Onde está Deus? Cadê? Não é assim? Algumas pessoas? É assim. Deixa ela falar o que é. Acabou. A mensagem satânica tenta fazer com que Deus está ali tratando com injustiça. Já Deus está dizendo assim: pode parecer injusto, mas eu estou tornando você uma pessoa melhor, mais digna. E se você sair dessa aula melhor, vamos passar para a outra. Mas se não passar no teste, terá outros iguais a este ou até mais severos. Tudo para o teu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. É isso que ele diz. Os outros deuses dizem para você assim: não, cumpre o ritual, vem. Tem lugar, tem templos que se adora rato. Por quê? Ele faz o bem. Mas Deus diz: eu sou o Deus que ensina vocês a andarem espiritualmente corretos, moralmente corretos e a se comprometerem, a cuidarem de sua vida física. Eu quero ter uma palavra muito séria com os líderes servos da nossa igreja.
vamos marcar uma reunião em breve. A mensagem satânica faz com que você olhe para as circunstâncias e veja a si mesmo como alguém injustiçado. Tudo bem. A mensagem divina faz com que você entenda que Deus está trabalhando na sua vida para o seu próprio bem. Qual mensagem Paulo aceitou? A primeira ou a segunda? A segunda. E aí está. Continuação do verso 9 até o 10. Portanto, eu me sinto feliz, isto é, tenho um grande prazer em me gabar das minhas o quê? Fraquezas, fragilidades espirituais, emocionais e físicas. Porque eu já cansei de ver aquela ideia que existe na igreja, que se você está passando por uma dificuldade, uma necessidade, isso é uma vergonha para Deus. Vergonha é você que fala mentira e coloca essa pessoa numa situação que você quer manipular a mente dela. Paulo não está envergonhando Deus aqui, pois Deus mesmo está dizendo, eu quero que você se glorie e tenha alegria na sua fraqueza, no momento que você está vivendo. Está tudo errado o que esses caras estão falando aí. Você só não percebe porque você não lê Bíblia. E você vem numa igreja que ensina a Bíblia e você não dá ouvidos. Você vai pegar essa folha aí, esse arquivo, você vai deletar. Ah, é muito difícil, é difícil para mim, é difícil. Então vai, segue o teu rumo, vai para as capoeiras, vai para as gandaias, vai onde você quiser, continue andando como você quer, como quiser, mas não me amole, hein? Quando a coisa apertar o teu calo, você vai ter que aprender a lição e vai andar sozinho. A gente ajuda, tem paciência, mas chega uma hora que você precisa aprender a andar sozinho. Eu já tenho aqui alguns que eu já marquei. Que quando vierem a mim novamente, vão aprender a andar sozinho. Não tem nada a ver com seus problemas. Vai se ajustar com Deus, vai se comprometer com a igreja, se comprometa fisicamente com o Senhor, moralmente com o Senhor e espiritualmente com Ele. E pare de perturbar os outros. E também não quero que fique procurando a Leia nem a Denise, não. Se eu pegar, vai ter briga. Porque fica transformando as pessoas aqui em muletas. Mas não mudar, não quer. Bom, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Não se parece com o que Davi disse no Salmo 23? Claro que é, porque a Bíblia não se contradiz. Aí o versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Jesus ensinou lá em Mateus 5,10, dizendo assim, vocês são felizes quando sofrerem injustiças, quando forem perseguidos, por causa do meu nome, por estarem fazendo a minha vontade. O reino de Deus é de vocês. Aí vem os camaradas falar assim, não, se você estiver sofrendo porque você é um cristão verdadeiro, você não está no reino, contraria o que o próprio mestre ensinou. Essa turma não tem mais medo de nada. É que nem esse pessoal de Brasília, não tem mais medo de dizer que não queremos roubar. Nós queremos que o Brasil se estrepe, nós não queremos perder a aposentadoria que nós temos. A casa caiu. Então, veja lá, vamos continuar. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Lá. O que é isso? Jesus age por meu intermédio, ou através de mim, tanto para a glória de Deus,
como para abençoar pessoas com a sua graça. Para que existe Paulo? Para amar a Deus e as pessoas. Para que Deus tornou você um cristão? Para amar a Deus e as pessoas. Agora, se você quiser continuar vivendo para si próprio, no cristianismo você não está. Se você quer fazer campanha e corrente para conseguir carro, casa, dinheiro, isso aí é coisa de pagão. Não é de cristianismo, não. Porque se Deus quiser te dar uma casa, Ele abre as portas, você vai trabalhar direitinho e vai conseguir. Se Deus quer que você compre um carro, você vai. Então você vai comprar o seu primeiro veículo possante, um Fiat 147. Com pneu careca. Já com as pastilhas do freio no osso. Com os anéis dos pistões já quase desaparecendo. Quando você liga o carro, aquela fumaça. Pô! Aquela fumaça da glória do Fiat. Muito bem. Então vamos lá. Como é que você sabe que está dentro da vontade de Deus? Porque tudo está bem com você? Tudo está se encaixando? Tudo está se harmonizando? Olha, eu sei que eu tenho que comprar esse carro, porque olha, vê, o camarada veio aqui na porta, eu não fui atrás dele, ele trouxe a chave, trouxe a foto, o carro, o documento, é o que eu queria, era o que eu queria. Tá, você compra, que bom, daqui a pouco o carro dá um problema. Aí você começa a xingar, chutar o carro, tudo mais, sei o que, está dizendo assim, como é que pode? Então, não é por aí que você mede a vontade de Deus, não é pela porta que abre, pela porta que fecha. Não é isso não. Deus está guiando você, abrindo porta e fechando porta. E você fica o tempo todo falando, foi o diabo, não foi, agora foi Deus, agora foi o diabo, agora é Deus. Agora foi minha sogra, aquela diaba. Agora foi a minha mulher, agora foi o demônio do meu marido. Então assim vai a sua vida, não é assim. Deus usa circunstâncias para que dentro dela você faça a sua vontade, isto é, aquilo que você conhece. Então toma cuidado com esse assunto, que quando tudo se encaixa é o plano de Deus, quando desencaixa é o diabo. Esse negócio de encaixar é desencaixar. Quando Jesus disse para os discípulos, vamos passar para o outro lado, ele subiu no barco junto com os discípulos. Os discípulos devem ter dito assim, que bom, Jesus está no barco conosco, tudo se encaixa, tudo está maravilhoso, vamos fazer uma viagem maravilhosa, Jesus está aqui, olha, Jesus está dormindo, maravilha. Daqui a pouco começa a se escutar. Uma água batendo, entrando lá. E Jesus dormindo. Oh, pega aí, Pedro, joga! Pega o balde, olha lá! Segura! Segura no mastro! E Jesus dormia. Era a vontade de Deus aquilo? Se não era, me explique, por que Jesus estava lá? Aí alguém chega para Jesus, o senhor não se importa que a gente morra, não é? Jesus não falou nada para eles por enquanto. Foi lá e falou, vento, já deu o que tinha que dar, tá? Você já serviu aos meus propósitos. Pode ficar quieto. Mas agora, justo agora? É, fica quieto. Apagou. Aí Jesus volta e olha para os discípulos e diz assim, como vocês são medrosos.
Como vocês são tímidos, como vocês são pessoas sem coragem, sem fé. O que ele está fazendo? Ele não está dizendo aquela circunstância foi o demônio. Se fosse um pregador como eu, ia dizer assim: viu do que eu os livrei? Livrei da ação de Satanás. Eu amarrei. Você amarrou o vento. Você está melhor que a Dilma, porque a Dilma queria estocar, velho. Então, agora você amarrou. Muito bom, maravilhoso. Jesus não fez nada disso. Em vez de falar do que ele havia feito, ele olhou para os discípulos: como vocês se comportam mal. Como vocês ainda não sabem se comportar como filhos de Deus, como meus discípulos, diante de uma situação em que eu estou com vocês. Vocês entraram num desespero. Vocês perderam a esperança de viver. Estão percebendo? Onde eu estou chegando? Onde eu já cheguei, né? Quem pediu a eles que fossem do outro lado? Jesus. Quem estava com eles? Jesus. Então, você só sabe que está dentro da vontade de Deus quando ama o Deus e o próximo. O diabo não quer que você veja isso. Porque a única coisa que o diabo quer lhe dar é a terra. E o que Jesus quer lhe dar é o céu. É a única coisa que Jesus promete lhe dar, é o céu. E o diabo promete lhe dar a terra. O que o diabo disse para Jesus? Se prostrado me adorares, olha os reinos deste mundo, eu os darei todos a você. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. E fim de papo. Por isso, meu irmão, Paulo entendeu e escolheu a vontade de Deus. 3 vezes ele orou. Poderiam ser uma oração em cada mês, em cada ano, cada dia. Jesus no Getsemane orou 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas em todas elas ele disse: seja feita a tua vontade. Paulo não. Paulo orou 3 vezes, nas 3 vezes ele pediu que Deus tirasse o espinho na carne. E quando Deus falou com ele, ele percebeu que estava errado, que ele precisava se submeter à vontade de Deus. Jesus falou com Pedro 3 vezes: tu me amas? 3 vezes Pedro respondeu a Jesus, mas na terceira ele percebeu que estava errado. Deus está falando com você há muito tempo, mas você não está prestando atenção. Você continua vivendo a vida que você quer. Você está desapontando o Criador. E nesta noite, eu queria que você saísse daqui. Não é saltando de alegria, não. Mas compenetrado. Pensando, o que você vai fazer da sua vida? Você precisa parar de enganar os outros. De enganar a si próprio. Dizendo ser quem você não é. Está na hora. Porque você já está bastante crescido. Eu quero terminar com as palavras de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, se vocês me permitem.
Em Filipenses capítulo 4, versos 12 ao 13, ele diz: sei o que é estar, o quê? Necessitado. Não é vergonha estar em necessidade. Sabia? Não é vergonha estar em necessidade. Às vezes vocês me pegam comendo aquelas barrinhas aqui. Por quê? Eu termino de pregar, eu estou muito enfraquecido. Às vezes eu saio para cumprimentar os outros, sentei ali para você comer barrinha, porque eu não estava aguentando ficar em pé. Essa minha doença me debilitou. E eu ainda tenho alguns sintomas difíceis de lidar com eles. Qualquer coisa que eu como, eu passo mal. Eu como um tomate e passo mal. Um dia de manhã eu comi uma pipoca e fiquei vomitando quase 1 hora no banheiro. Vocês se lembram disso? Mas qual é o problema? Uma irmã disse para mim assim: Walter, você é forte. Não, forte não. Eu sou uma pessoa determinada. Eu não sinto que estou envergonhando a Deus. Pelo contrário, eu quero me humilhar cada vez mais diante dele e quero que vocês vejam como Deus pode usar um homem que não confia em si mesmo, que depende inteiramente da graça do Pai. Sei o que é estar necessitado. E sei também o que é ter mais do que é preciso. Eu tive, agora não tenho. Agora não tenho o que eu tive. Aprendi. Saber é uma coisa, aprender é outra coisa. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Que Deus nos abençoe. Em meu coração, essa minha